Fala turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas e hoje nós faremos a resolução, a primeira parte da resolução de língua portuguesa referente às semanas 11 e 12 para o terceiro ano do ensino fundamental. Então, agora você já sabe, você vai lá e pega o teu caderno, pega o teu lápis, pega a tua borracha, pega o teu estojo, pega tudo, pois chegou a hora de nós fazermos as nossas correções. Muito bem, turma, então vamos começar agora a resolver as nossas atividades referente às semanas 11 e 12 de língua portuguesa para o terceiro ano. E turma, nessa atividade nós falamos a respeito de mais um gênero textual. Dessa vez nós trabalhamos o gênero textual, texto instrucional. E logo de cara aqui no nosso exercício nós tínhamos um exemplo de texto instrucional, que no caso é uma receita. Porém, antes de nós começarmos a leitura dessa receita, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura das informações aqui que mostram as características do gênero textual, texto instrucional. Vamos mudar aqui a cor, pois está muito escuro. Muito bem, esse textinho diz o seguinte pra gente. Os textos instrucionais apresentam informações sobre procedimentos, passos ou regras que devem ser seguidos pelo leitor para realizar determinadas atividades. Fazer uma receita, montar um brinquedo, participar de um jogo seguindo suas regras e uma bula de remédio. Então, turma, aqui nós temos algumas características e também temos alguns exemplos desse gênero textual, que é o texto instrucional. Esse texto instrucional, esse gênero textual, ele nos ensina, ele nos instrui a fazermos, a seguirmos um passo a passo para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. E aqui nós tivemos esses exemplos, né? A gente quer montar o brinquedo, a gente vai seguir o passo a passo para poder saber como que a gente monta esse brinquedo. A gente vai fazer um bolo, que é o exemplo que nós temos agora, a gente vai seguir também o passo a passo para ver como que nós fazemos esse bolo. Então, turma, o texto instrucional ele serve justamente para isso, para nos instruir, para nos ensinar a fazer determinada coisa. Muito bem, então agora que nós já vimos as características do texto instrucional e também vimos alguns exemplos de texto instrucional, vamos ver um exemplo, que é a receita. E turma, aqui nós temos uma deliciosa receita de bolo de chocolate na caneca. Então eu quero que vocês acompanhem comigo os ingredientes e o modo de preparo dessa receita. Nós temos aqui, ó, bolo de chocolate na caneca. Para a massa, nós vamos utilizar 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de água, meia xícara de achocolatado em pó. Vamos abaixar mais um pouquinho. 4 ovos inteiros, 1 pitada de fermento em pó. Então todos esses ingredientes são os ingredientes que nós vamos utilizar para poder fazer a massa desse bolo de caneca. E nós também temos aqui os ingredientes que nós vamos utilizar para poder fazermos a cobertura do nosso delicioso bolo. Nós vamos precisar aqui de 1 xícara de chocolate meio amargo, 1 colher de leite e também 4 colheres de creme de leite sem soro. Muito bem, então nós vimos os ingredientes que nós vamos utilizar para fazer a massa e também para fazer a cobertura. Só que agora nós também precisamos saber como que nós vamos fazer. E essas informações nós vemos aqui no modo de fazer, que é o modo de preparo. Que nos instrui, que nos ensina da seguinte forma. Bata o óleo, os ovos e a água no... E aqui nós temos a imagem de um liquidificador. E essa imagem, esse desenho aqui, ele está justamente substituindo a palavra. Então, no lugar dessa imagem aqui, nós sabemos que é liquidificador, que teria a palavra liquidificador. Então fica, bata o óleo, os ovos e a água no liquidificador. Com 1 colher, misture os demais ingredientes. Encha com a massa a metade da caneca e leve ao micro-ondas por 2 minutos. Logo mais abaixo, nós continuamos com o modo de preparo. Derreta o chocolate em banho-maria e junte leite e o creme de leite. Despeje a calda sobre os bolinhos e sirva. Muito bem, turma, então nós vimos aqui os ingredientes e o modo de preparo para nós fazermos esse bolo de caneca. Então agora nós vamos responder as nossas questões
Começando pela nossa questão de número 1, que nos pergunta o seguinte: quais são os ingredientes dessa receita? Bem tranquilo, né, turma? Basta nós voltarmos para a nossa receita e vermos quais são os ingredientes. Então, por exemplo, para a massa nós sabemos que nós vamos precisar de farinha de trigo, de açúcar, de achocolatado, de fermento em pó, de óleo, de água e também de 4 ovos. E nós também temos os ingredientes para poder fazer a cobertura, que é o chocolate, o leite e também o creme de leite sem soro. Então, todos esses ingredientes são os ingredientes que vão ser utilizados para poder fazer este delicioso bolinho. Então, agora vamos para a nossa questão de número 2, que nos pergunta: qual o modo de preparo desse bolo? Também bem simples, né, turma? Nós vimos que o modo de preparo estava escrito, então bastava nós recorrermos aqui à nossa receita no modo de fazer, que é o modo de preparo, e copiar exatamente da forma que estava aqui. Bata o óleo, os ovos e a água no liquidificador. Com uma colher, misture os demais ingredientes. Encha com a massa a metade da caneca e leve ao micro-ondas por 2 minutos. Derreta o chocolate em banho-maria e junte leite e creme de leite. Despeje a calda sobre os bolinhos e sirva. Então, turma, esse é o nosso modo de preparo. Também bem tranquilo, bem simples. Então, agora vamos para a nossa questão de número 3. Vamos colocar certinho aqui. Que nos perguntou o seguinte: o que você acha das instruções dessa receita? E, turma, essa questão de número 3 é uma questão que possui uma resposta pessoal. Então, dependendo de cada um de vocês colocaria uma resposta diferente, de acordo com aquilo que vocês acharam dessa receita. Se vocês acharam que ela estava bem explicada, que ela estava bem instrutiva, que ela estava ensinando direitinho, aí vocês poderiam ter colocado aqui na questão de número 3. Então agora vamos para a questão de número 4, que nos perguntou o seguinte: o que tem de diferente nesta receita? E, turma, essa questão de número 4 também possui uma resposta pessoal, ou seja, vai depender de cada um de vocês. Porém, nós podemos observar que essa receita trazia de diferente aqui no modo de preparo, no modo de fazer, que ao invés de ter algumas palavrinhas, essas palavrinhas foram substituídas pelo seu desenho, pela sua imagem. Então nós vimos aqui, ó, bata o óleo, os ovos e a água no liquidificador. Ao invés de ter a palavrinha escrita liquidificador, nós tivemos aqui a imagem de um liquidificador com uma colher, e aqui mais uma vez, ao invés de ter a palavrinha escrita colher, nós vimos aqui o desenho de uma colher. Então o que nós podemos observar aqui é que nós tivemos algumas imagens que estavam substituindo as suas respectivas palavras. Mas essa questão aqui de número 4 também era uma questão que possuía uma resposta pessoal. Então agora vamos para a nossa questão de número 5, que nos fez a seguinte pergunta: esse texto ensina a fazer um bolo por meio de imagens e texto. Como é chamado esse gênero textual? Vamos às nossas alternativas. Nós tínhamos a alternativa A: poema? Não, turma, não era um poema, né? Pelo amor de Deus, estava longe de ser um poema. Vamos pular a letra B e vamos para a letra C. Uma história em quadrinhos? Não. Também não era uma história em quadrinhos. Uma fábula? Que coisa absurda. Não, também não era uma fábula. Então só nos restou aqui a letra B, que era justamente uma receita. Essa aqui foi bem tranquilo, foi bem simples, né, turma? Então agora nós podemos passar para a nossa questão de número 6, que nos disse o seguinte: reescreva uma parte da receita substituindo as imagens por palavras. Então, turma, nessa atividade nós vamos fazer o exato oposto daquilo que estava na receita, né? Naquela receita nós podemos observar que nós tínhamos algumas imagens que estavam substituindo palavras. Então aqui nós temos algumas imagens e nós vamos substituir essas imagens, vamos trocar essas imagens pelas suas palavrinhas. Então aqui vai ficar da seguinte maneira: vamos subir mais um pouquinho aqui. Vai ficar assim: derreta o... Aqui nós temos o desenho de um chocolate, portanto derreta o chocolate em banho-maria e junte... Aqui nós temos a imagem de um leite, o leite e o creme de leite.
Então ficou assim: derreta o chocolate em banho-maria e junte leite e o creme de leite. Depois nós temos: despeje a calda sobre os bolinhos e sirva. Então esse pedacinho da receita ficou escrito dessa forma, né, turma? Também foi bem tranquilo. E turma, essa foi a nossa primeira parte da resolução das atividades de língua portuguesa referente às semanas 11 e 12. Nós falamos aqui sobre o gênero textual, texto instrucional. Agora nós nos encontramos na próxima parte, na segunda parte dessa resolução das atividades 11 e 12 para o nosso vídeo não ficar gigantesco. Muito bem, turma, então foi um prazer tê-los aqui para esta resolução e nós nos encontramos na próxima resolução. Até lá!